Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma semana de estudos remotos. Tudo indica que o nosso retorno presencial está cada vez mais distante, então teremos que continuar com as aulas à distância, né? Mas é muito importante que vocês assistam às aulas, que vocês façam as atividades, porque é isso que nós estamos usando para avaliá-los. E, infelizmente, tem alunos que estão devolvendo todo o material em branco, não está fazendo nada. E isso não tem sentido, gente. Estão entendendo? Precisa ter foco, determinação e vocês precisam fazer as atividades. Se tiver alguma dificuldade, nós estamos com os grupos de WhatsApp também, e vocês podem pedir para os professores responsável do grupo, né, da sala de vocês, entrar em contato com o professor da matéria. Então, vocês precisam ter mais responsabilidade. Claro que não são todos, muitos estão fazendo certinho, belezinha, mas tem alguns alunos que não estão fazendo, e isso está tornando mais difícil a avaliação, tá? Então, eu conto com vocês, tá? Para que isso surta um efeito melhor, né? E que aconteça uma aprendizagem para vocês. Bom, a aula essa semana, vocês receberam um material novo, né? Uma apostila nova, que foi organizado pela escola, né? Essa parte de história fui eu que organizei, que fala sobre Revolução Industrial. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre Revolução Industrial. Então, vamos lá. Bom, vocês têm aí um trechinho, uma introdução, que diz lá que a Revolução Industrial ela surgiu na Inglaterra por causa das condições favoráveis ao seu surgimento naquele país. Quais condições são essas? Aí vocês têm relacionado aí acúmulo de capital, mão de obra abundante, então uma grande quantidade de mão de obra, um governo burguês e recursos minerais. Então vejam bem, 4 fatores: acúmulo de capital, mão de obra, quer dizer, gente, dinheiro, acúmulo de capital, dinheiro, mão de obra em abundância, gente para trabalhar, né? Governo burguês, quer dizer, uma classe social que tinha interesse em enriquecer. E os recursos minerais. Então, são 4 fatores muito importantes que fizeram com que a Inglaterra saísse na frente na Revolução Industrial, né? Eu coloquei para vocês aqui um quadro mental, tipo uma história em quadrinho, né? Eu gosto muito dessa historinha e geralmente eu uso ela. Que fala um pouquinho da Revolução Industrial. Então, como que era antes? Porque revolução nos faz pensar em mudança. Mudança industrial, quer dizer, uma mudança na forma de produzir. Então, se houve mudança, precisamos saber como era antes. Antes nós tínhamos a forma artesanal de se fazer as coisas. Era o artesanato. Então, a pessoa, o artesão, ele era dono das ferramentas, ele dominava o processo de produção do produto de começo a fim. Ele sabia fazer o produto inteirinho, muitas vezes da produção da matéria-prima até a venda do sapato. Ele era dono de tudo, da matéria-prima, vamos dizer assim, no caso de um sapateiro, né? A venda do produto final. Então, ele era dono da matéria-prima e era dono do produto final. Então, vamos pensar no sapateiro. O sapateiro, ele era dono da matéria-prima, o couro. Muitas vezes ele criava até o animal, matava o boi, tirava o couro, curtia esse couro, preparava, tirava o molde do pé, recortava, costurava, preparava todo o sapato bonitinho e vendia esse sapato. Então, ele era dono de tudo, tá? Com o passar do tempo, passamos à manufatura. Então, o trabalho ainda era feito manualmente, porém,
já existia, olha, mais pessoas trabalhando juntas. Então, na manufatura, o processo, muitas vezes o artesão ele ainda dominava todos os meios de produção, ou a maior parte deles. Muitas vezes ele ainda era dono de todas as ferramentas que ele usava, mas já estava havendo uma divisão do trabalho, né? Diferente do artesanato, onde ele faz tudo, o artesão faz tudo, né? Com o passar do tempo e a descoberta da máquina a vapor, e a necessidade, né, a ganância humana de cada vez ganhar mais, eles foram pensando numa forma de produção aonde produzisse em maior quantidade, gastando menos e que eles pudessem ter um lucro maior, né? Então vem o sistema Fabril em fábricas, né? O aparecimento das fábricas. Quem trabalha nessas fábricas? É o artesão, gente, que foi sendo tirado tudo dele, né? Primeiro é artesão sozinho, foi para a manufatura com mais pessoas, depois ele foi para as fábricas. E aí, esse artesão ou esse camponês que muitas vezes vivia lá no campo, olha, aqui vocês têm também a questão dos cercamentos, que a gente vai falar sobre isso ainda, que os camponeses foram expulsos do campo, então ele virou mão de obra para trabalhar na fábrica, né? Então, ou o trabalhador podia ser ou um artesão mesmo, que vai lá trabalhar na fábrica, ou um camponês que ficou desempregado, que não tinha para onde ir para trabalhar e acabou sendo mão de obra para a indústria, né? Para as fábricas. Então, vejam bem, na fábrica houve uma divisão maior do trabalho, porque cada pessoa passou a fazer uma tarefa dentro da fábrica. Então, veja bem, se no início a pessoa sabia fazer tudo, passou-se a não fazer mais todas as etapas sozinho. Ele faz uma etapa. Então, se ele faz uma etapa, ele só sabe essa etapa que ele faz. Ele não sabe fazer mais o produto inteiro. Então, ele passou, como diz aqui no quadrinho, ó, uma alienação do trabalhador. Ele passou a ser alienado em relação ao processo de trabalho. Ele não conseguia mais saber todo o processo de produção do produto que ele estava, né, fazendo ali dentro da indústria. Ele se especializa em uma função e ele sabe fazer essa uma função que ele se especializou. Vamos pensar hoje um exemplo. As fábricas de brinquedo, que a nossa cidade é um polo, né, industrial de brinquedo muito grande. Nós sabemos, muitos pais de vocês trabalham nessas fábricas e eles devem conhecer muito bem isso. Pessoas que trabalham muitas vezes onde molda o brinquedo, né, onde sai aquela massa de borracha quente lá, o plástico derretido, enfim. Então, ele trabalha nessa etapa. Ou um outro que trabalha só tirando os rebarbinhos, ele só tira rebarbinho. Né? O outro que trabalha montando o brinquedo, às vezes um monta só a roda do carrinho, o outro monta, por exemplo, a boneca, um monta a cabeça, outro monta o braço, um monta o braço direito, outro monta o braço esquerdo, porque senão mistura, fica a boneca com o braço direito e o braço esquerdo trocado, né? Então, existe uma divisão muito grande. Hoje as indústrias são assim, porque o serviço é feito muito mais rápido e a empresa acaba tendo muito mais lucro nessa rapidez em que é feito o produto, né? Mas e o dono, e o trabalhador? Ele é dono do quê? De mais nada. Ele não é dono da ferramenta, ele não é dono da matéria-prima, ele não é dono do produto que ele está fazendo, ele não é dono de mais nada. Então, como é que ele ganha o salário dele? Ele vende a força de trabalho. Disso ele é dono. Ele é dono da força de trabalho dele. E ele vende essa força de trabalho para o dono da empresa. E é aí que ele ganha o salário dele, né? A venda da força de trabalho. Bom, e aí, claro, gera-se uma produção em massa, em grande quantidade, né? Vocês têm nesse quadrinho aqui também
explicando por que foi a Inglaterra, né? O que a Inglaterra teve de tão assim? Bom, como que ela conseguiu acúmulo de capitais? Através do comércio, vendendo produto caro, comprando produto barato. Então, veja bem, ela gastava pouco e recebia bastante, porque ela vendia produto caro e comprava produto barato. Então, ela acabou arrecadando, tendo sobra de dinheiro, né? Porque se ela ganha 200 e gasta 100, sempre vai sobrar 100 para ela. Então, ela vai guardando, 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 isso vai acumulando. Então, a Inglaterra, por diversos fatores, não só a questão do comércio, mas também teve guerras, as colônias, na época da colonização. Então, ela também foi conseguindo arrecadar riquezas e isso foi o capital, o dinheiro inicial que eles tinham para dar esse pontapé inicial na industrialização. Então, o outro fator, os cercamentos. Então, vejam bem, quais foram as primeiras indústrias que sobressaíram na Inglaterra? Foram as indústrias de tecido, as indústrias têxteis. E o tecido era feito do quê? De lã, a lã tirada do carneiro. Então, vejam bem, para eu criar carneiro, eu preciso da propriedade, da terra. Então, quem tinha propriedade e tinha lá o camponês, né, morando na propriedade, o que ele fez? Ele tirou o camponês da terra que estava produzindo alimento, fazendo agricultura, né, vivendo da produção de alimentos, tirou esse agricultor da terra, esse camponês da terra e colocou no lugar dele a criação de carneiros para produzir a matéria-prima para a indústria. Então, esse camponês foi para a cidade e virou mão de obra barato, porque tinha um monte de gente lá para trabalhar. Então, se tem muita gente, pode-se pagar menos, porque tem muita gente e aceita o salário que se paga, né? Monarquia parlamentar. A Inglaterra, ela viveu uma, vamos dizer assim, uma revolução onde o parlamento, o governo, ele foi dominado pela burguesia, que era uma classe social interessada na riqueza, no dinheiro, em ganhar mais, em produzir. E claro, se o governo, o parlamento tem esse interesse, né, em aumentar as riquezas, é claro que vai incentivar a industrialização. E isso foi um fator fundamental, um fator muito importante. Então, a Inglaterra, ela saiu na frente na industrialização, porque ela teve fatores primordiais que fizeram com que ela conseguisse, né, se industrializar. Olha, nós temos vários períodos de revolução industrial. Fala-se em primeira revolução industrial, aonde usava-se o carvão, o vapor e o ferro. Uma segunda revolução industrial, aonde se fala em uso do petróleo, da eletricidade, do aço e do alumínio. Uma terceira revolução industrial, aonde se fala em energia nuclear, em telecomunicações e informática. E muitos já falam hoje numa quarta revolução industrial, com toda essa tecnologia que se tem hoje, né? Bom, mas a gente vai voltar a falar sobre isso ainda. Olha, vocês têm aqui 3 questões para vocês responderem. Vocês podem usar tanto a apostila universitário de vocês, como essa história em quadrinho, né, esse mapinha mental que eu coloquei para vocês, para responderem essas 3 questões, ok? Tudo muito simples, não tem tanta dificuldade assim. Espero que vocês consigam. Se tiver dificuldades, podem entrar em contato, assistam a aula, pesquisem na apostila universitária de vocês, pode pesquisar na internet também, que vai trazer mais conhecimento e mais informação para vocês. Bom, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem, se dediquem e até semana que vem. Um grande abraço, cheio de saudades. Até mais.